9 dicas para você não cair em golpe na Europa. Eu sou Álvaro Fernandes, estou fazendo uma Eurotrip. Vou explicar aqui, dar algumas dicas de alguns golpes que eu já caí, outros que eu vejo brasileiros caindo, também americanos, europeus mesmo. Então eu já passei por mais de 10 países nessa Eurotrip, ainda vão ter outras cidades e outros países, mais de um mês, e trago aqui todas as dicas, 9 dicas essenciais para você não cair no golpe na Europa. Inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem tudo detalhado para você não perder nada, além de cupons de descontos de tudo que eu for falando aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que muita gente acaba errando e erra muito é o ticket de metrô, de ônibus, de trem. Mas o que isso significa? Quando você pega esse ticket, em vários lugares você tem que ficar com ele até o final. Então muita gente acaba falando, não, joga fora, ou então me dá isso daqui, deixa eu ver e tal. Aí você acha que você já comprou, você já pagou, e quando você vai ver lá na frente, na hora de desembarcar, você não tem o ticket. Então o que acontece? É como se você tivesse entrado ali pro lado da catraca, não tendo pago, então vai ter que pagar a multa. Esse daqui na Noruega custou 20 euros para o aeroporto e a multa era 250 euros. Ou seja, é um golpe muito constante de pessoas que não pagam, pegam seu ticket, ou você acaba jogando fora porque acha que não precisa e você acaba se ferrando e gastando mais, tendo que pagar multa. É o tradicional que muita gente cai, principalmente aqui na Europa, é casa de câmbio. Sim, casa de câmbio acaba muita gente caindo, tendo nota falsa, não conseguindo pegar esse dinheiro, ou então a pessoa falando que tem taxas e mais taxas, você acaba ficando ali coagido e acaba que perde dinheiro e por aí vai. Então por isso que eu falo, né? Prefira os cartões digitais, as contas globais, porque ela vai te ajudar demais. Outra coisa também, já falando das contas globais, cartão de crédito, cartão de débito, é a parte de aproximação. Se sua carteira estiver aqui de fácil acesso, é muito fácil da pessoa passar no metrô, passar num trem ou em algum lugar e acabar aproximando ali o cartão e fazendo com que você perca o dinheiro, né? Como se ele tivesse com uma maquininha ali, passando o cartão, te cobrando alguma coisa, daqui a pouco você vai ver a fatura, gastou 5, 10, 15, 20, 30, porque tem um limite de aproximação. Então, a dica é, diminua o limite de aproximação. Quando for passar, passa com senha, bota a aproximação, se for uma coisa rápida, 5, 10 euros, ou então, dependendo da outra moeda, porque senão pode ser que esse golpe vai fazer aí um estrago na sua viagem. Eu já vi gente reclamando com várias contas globais, eu perdi 100, eu perdi 200, eu perdi 300 euros, eu quero o ressarcimento. Não, você não tem o ressarcimento porque quem errou foi você. Na verdade, teoricamente, quem passou realmente foi você. Então essa questão de segurança, essa questão desse golpe é muito comum aqui na Europa. E um dos pontos de atenção que você precisa ter são com seus dados no celular e também no computador. Eu uso a Kaspersky Premium para ter VPN e também antivírus. Com isso você vai ficar seguro, lembrando que em vários destinos que você fica, né, na Europa ou fora da Europa, eu, por exemplo, estou na Letônia, em Riga, capital da Letônia, e por onde eu passo aqui na Europa, seja em Airbnb, em hostel, em hotel, em casa de amigos mesmo, e aeroporto, em outros lugares, eu uso a VPN. E a VPN da Kaspersky é muito segura. Isso porque vai inibir ali e não vai ter problema. Imagina quantas pessoas não acessam a internet no aeroporto. Imagina quantas pessoas não acessam no hostel, no hotel. Então você pode ter seus dados vazados, mesmo se você tiver bastante segurança, não divulgar a senha para ninguém, mesmo isso pode ser exposto. E você colocando o cupom Estruturando Ideias, você vai ter mais de 70%. Você vai usar VPN, você vai usar antivírus e não vai ter problema nas suas viagens. Lembrando sempre, aeroporto é um dos piores lugares para você acessar a internet. Muita gente solta dicas na internet falando, internet no aeroporto tal é liberada, pode acessar que é seguro. É seguro se você tiver uma VPN. Caso você não tenha, como muitos dos viajantes acabam não tendo uma VPN, isso torna ali uma porta de entrada para você ser invadido e perder rede social, perder senha do banco, do Gmail. Provavelmente você possa vir a recuperar depois, mas se você está fazendo uma viagem de 10, 15, 20 dias, você ficar 10 dias sem Instagram, 10 dias sem e-mail, isso não dá, né? Então, dê uma olhada, aqui embaixo eu vou deixar o link para você ter segurança nas suas viagens, seja aqui na Letônia que eu estou, ou então no próximo destino que é a Estônia, ou na Finlândia, ou então no próprio Brasil mesmo. A senha do Wi-Fi, ela é aberta para todo mundo e fica exposto os seus dados. Entre outras coisas que você
pode usar na Europa é usar VPN para o Brasil. Então você vai assistir filme com o catálogo brasileiro. Muita gente não sabe, mas se você acessar a Netflix com o IP da onde você está assistindo, eu estou na Letônia, eu estou na França, você vai pegar o catálogo francês, você vai pegar o catálogo daqui. Então você não vai ter legenda e nem dublagem, ou seja, vai assistir o filme no idioma local, talvez com uma legenda em inglês. E aqui da Kaspersky, que eu sempre uso, né? Além de ter várias coisas interessantes aqui, até esconder a sua senha, você coloca o VPN que eu falei aqui e você ativa. Aí depois de ativar, já está tranquilo aqui, ó. Ativou, já está funcionando e também você pode escolher o servidor mais rápido ou escolher todos esses países aqui para conectar. É bom também para fazer busca se você vai para algum lugar e também ficar com segurança. Então, além de você ter segurança em todos os lugares que você vai se sentir muito mais protegido e não vai cair em golpe. Então, tome cuidado na hora de viajar e coloque o antivírus sempre em primeiro lugar e a VPN também. Outra coisa legal da VPN também é você procurar algo de algum lugar que você vai. Então, por exemplo, eu vou para Barcelona, coloco lá VPN Espanha, coloco lá Barcelona, aí você vai conseguir entender mais ou menos as coisas que tem lá, os sites, então vai ficar muito mais fácil e prático para você viajar e conseguir resolver os seus problemas. Outro golpe muito comum aqui são as pessoas muito bem trajadas, muito bem vestidas, pedindo dinheiro para doação, para caridade. E geralmente, né, a gente acaba se sensibilizando por alguma causa ou então alguma coisa, então a gente acaba doando esse dinheiro. Só que muitas das vezes não tem nenhuma ONG, não tem ninguém precisando de dinheiro, só o golpista ali querendo realmente o dinheiro. Então fica a dica, né? Não faça doações, a não ser que você conheça a pessoa, a não ser que você conheça a causa e que realmente seja algo legítimo, ou então doe para alguma instituição, mesmo que da Europa mesmo, se você quiser ajudar, mas não caia nesse golpe. Isso acontece demais. Além disso, outra coisa também que envolve pessoas na rua são aquelas pulseirinhas. Acontece muito isso em alguns lugares do Brasil, como Salvador, entre outros lugares. Só que aqui na Europa é muito mais constante a pessoa te abordar, falar que ela é de outro lugar e te oferecer não só pulseirinha, cordão. Na Torre Eiffel você tem aquelas miniaturas da Torre Eiffel, eles falam, não, é de graça, não tem problema não. Aí depois que você pega, que você acha legal o presente, eles acabam te extorquindo e falam, não, é 5 euros, é 10 euros, é 15 euros. Sendo que se você fosse comprar, você pagaria 10, 15 vezes menos. Ou seja, mais um golpe que acontece. E você, a gente que sempre fica com medo quando está viajando, a gente se sente coagido. E se sentindo coagido, a gente acaba pagando. Então a gente acaba tomando alguns tipos de golpe como esse, né? Então ficar sempre esperto com as pessoas, não aceitar nada de ninguém, não falar com as pessoas. O que eu faço também é quando eu estou em qualquer país, quando alguém chega e vem falar comigo, eu finjo que eu não estou entendendo, eu saio de lado para a pessoa não entender que eu estou falando ou em inglês, ou em espanhol, ou em português e não saber de onde eu sou. Aí a chance, a probabilidade de acontecer algo ou do golpe acontecer vai diminuir e muito. Mais um que acontece é o menu surprise, ou o menu surpresa, né? E esse não para um lado bom. Você vai, senta numa pizzaria, ou num restaurante de massa, ou em qualquer lugar, aí tá lá o cardápio, só que não tem o preço. E você lá fora acabou vendo que o preço custava 5 euros, 10 euros e tá tudo bem. Aí do nada você pede, aí quando vai ver não custou 10 euros, custou 15, custou 20, custou 25. Aí você vai questionar o garçom, aí ele fala, não, realmente está custando esse preço, porque esse preço que estava mais barato era de baixa temporada. Aí você vai lá fora na recepção ou em qualquer lugar ver o cardápio e eles já trocaram o cardápio, ou seja, você realmente viu errado. E você com medo, achando que realmente viu errado, porque tá todo mundo ali com o mesmo cardápio, com um cardápio, digamos, oficial, você acaba deixando ali e pagando mais. Ou seja, alguma coisa que custaria entre 5 e 10, você vai pagar 20, 30, 40, e eles vão botando em cima o preço de cada coisa. Então, esse menu surpresa acontece em muitos lugares. E às vezes você nem sabe, porque você entra, não viu o preço, comeu, mas confira. Geralmente fica exposto na frente do restaurante toda a parte, quanto custa. Então, com isso, você vai ter menos erros. Não tem problema você pagar caro ou ter uma culinária mais sofisticada. O negócio é você pagar algo que não condiz com o que realmente
o restaurante está oferecendo. Se custa 5, tem que pagar 5, se custa 20, tem que pagar 20 e por aí vai. E esse golpe é muito normal aqui na Europa. E outro golpe também são das mulheres atraentes. Geralmente fica na rua, em noitada, em hostel, e geralmente vem um grupo de 2, 3 mulheres, isso acontece demais, e falam que vão para certos lugares, para um bar, se você quer ir ou não, e às vezes você acaba indo, ou tá com uma galera, vai junto também, só que 90% das vezes elas ficam lá, bebem às suas custas, fazem ali uma social, e depois de 1, 2 horas elas saem, né? Muita gente diz que esse golpe é o golpe do esquenta. Então, geralmente, essas mulheres mais atraentes estão fazendo apenas um esquenta antes de ir para a noitada. Ou seja, beberam à sua custa e agora vão para a noitada e já estão ali calibradas sem precisar beber muito. Outra coisa que envolve também a questão financeira é a câmera que ficam nos caixas. Tem muitos caixas eletrônicos que aparecem umas câmeras, ficam umas câmeras que na verdade não são os bancos que colocam, né? São impostores para dar uma olhada na sua senha. Então eles conseguem ou pegar a senha ou conseguem pegar ali o código do cartão, qualquer coisa. Depois ou passam na aproximação, né? Como eu estava falando na dica anterior, ou então eles vão acabar ali fazendo algum golpe, alguma coisa, de repente até com a sua senha do Wi-Fi, se você estiver num lugar público. Então isso é muito danoso, isso pode acontecer muito, e são golpes que aparentemente parecem ser difíceis de acontecer, só que eles são muito mais normais de acontecer do que outros golpes, né? Tem até alguns golpes muito normais, que são os pickpockets, né, que são os batedores de carteira, e vários outros, mas na verdade é isso. Aí aqui nos caixas eletrônicos às vezes tem câmera por aqui para olhar, você colocando a sua senha ou fazer as coisas. Não essa câmera normal do central, mas ficar atento. Então sempre olhar para todos os lados quando você está viajando, não os lados da rua, obviamente, mas os lados de todas as coisas que podem acontecer. Deixar o seu dinheiro em lugar seguro, sempre que puder, sempre deixar no hotel, não sair com passaporte, porque o passaporte pode perder e vai ser muito perigoso. Só usar passaporte realmente quando você precisar, ou dar entrada no hotel, ou viajar de avião. Caso contrário, deixa ali as 7 chaves para não ter maiores problemas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Com essas dicas, com certeza vocês não vão ter problema nas suas próximas viagens, ou vão diminuir aí 80%, 90%, principalmente na questão da internet, seja na internet do aeroporto, seja na internet do seu hotel, do seu hostel, da hospedagem, do Airbnb, de qualquer lugar. Qualquer internet que não tenha a sua senha, que não seja sua, é perigosa. Então tome cuidado, dê uma olhada aqui, como eu já deixei o link aqui de desconto para você ter uma VPN, para você ter um antivírus seguro e com sucesso, para você não ter problemas nas suas próximas viagens, beleza? Então valeu galera, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Dá uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais, dá uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aqui da Eurotrip e todos os links com os descontos para você garantir e ficar seguro na sua viagem, porque realmente o que precisa na sua viagem da Europa ou de qualquer lugar do mundo é você ficar seguro e não cair em golpes. Às vezes são muito mais comuns do que a gente imagina, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!